No ano de 2015, o Brasil alcança 28 anos de luta por uma sociedade sem manicômios. Neste processo, a psicologia se fortaleceu no seu compromisso social e ético com uma sociedade de direitos. Pensando nisso, o CRP12 convida a todos vocês para participarem da manifestação do dia 18 de maio, que tem como objetivo a organização de manter vivo esse movimento pró-sociedade sem manicômios. Organizamos, então, esta mesa de debates com a participação do professor Walter Ferreira de Oliveira, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e da diretoria da Abrasme e membro do GT Desinstitucionalização de Santa Catarina, que vai falar sobre o processo da reforma psiquiátrica no Brasil, uma sociedade sem manicômios. E eu, Jaira Rodrigues, que vou falar um pouco sobre as contribuições da psicologia para a reforma psiquiátrica e as contribuições da reforma psiquiátrica para a psicologia. Esta mesa tem o objetivo de fomentar o debate regional acerca dessa temática tão cara para nós. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Jair. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, aqui de Santa Catarina, e de todas as entidades que estão colaborando com essa manifestação, que por sorte são bastante, mostrando um movimento bastante vivo, do qual o CRP é um grande protagonista. Eu gostaria de começar relembrando como é que nós chegamos até o dia de hoje, nesses 28 anos de caminhada do slogan por uma sociedade sem manicômios, que já vem dentro de uma história anterior, desde o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental. Nós temos encontrado diversos avanços, diversos momentos em que a saúde mental e a atenção psicossocial tiveram um grande impulso no país, chegamos a ser referência internacional, e também um período mais recente de muitos obstáculos, de muitas dificuldades, alguns deles contextualizados nas próprias dificuldades que vêm acontecendo no país como um todo, e algumas que são próprias do nosso campo. A posição social, a postura social perante as pessoas com transtorno psíquico sempre foi um dos grandes enigmas e um dos grandes problemas do ser humano. Desde tempos imemoriais que essa relação com a psique ela é problematizada, ela é fascinante, ela atrai os estudos, atrai toda a busca de concepções para que a gente possa avançar. A instauração de um sistema que trouxe um grande retrocesso na humanidade de exclusão das pessoas com problemas, identificadas com problemas psíquicos, ela foi compensada mais recentemente pelos movimentos sociais mais modernos, mais contemporâneos, entre eles esse da reforma psiquiátrica, que foi um fenômeno internacional. Ela aparece na Itália, houve uma grande tentativa nos Estados Unidos, um pouco frustrada, e finalmente chega ao Brasil, onde ela foi abraçada e caminhou junto, paralelamente, à construção do Sistema Único de Saúde. O marco da sociedade sem manicômios, o marco de Bauru, da cidade de Bauru, do Congresso de Bauru, que criou esse slogan e que teve o mérito histórico de colocar a sociedade, o usuário, os familiares dos usuários, como protagonistas de um movimento que antes era apenas profissional. Ele é de uma importância não só para a área da saúde, mas de importância para a sociedade brasileira como um todo. Ele é um sinal de amadurecimento da sociedade. É um sinal do entendimento de que nós chegamos a um estágio de civilização onde determinadas situações que se encontravam nos manicômios
comparados pelos observadores nacionais e internacionais a verdadeiros campos de concentração, que era o que acontecia em lugares emblemáticos como Barbacena, mas também em muitos outros, como Juqueri de São Paulo, como no Engenho de Dentro, no Rio, em todos os lugares, no São Pedro de Porto Alegre, onde as pessoas eram excluídas, eram praticamente que exterminadas, se não na sua vida, mas na sua dignidade. A sociedade finalmente chegou à conclusão que isso não era digno e nem é parte de um processo de avanço civilizatório. Pelo contrário, é um retrato de uma sociedade que não conseguiu chegar a um nível de civilização. Só que esse reconhecimento não foi geral. Esse reconhecimento foi por uma massa crítica pensante, uma massa crítica de profissionais que estavam em sintonia com os movimentos e os avanços do mundo, mas houve, evidentemente, uma cisão, porque a gente sabe que por trás da vontade de trabalhar com saúde existem também interesses corporativos, interesses econômicos, interesses ideológicos, interesses de toda a ordem que coloca, às vezes, a sociedade se confrontando de uns contra outros. Por isso, no Brasil, a saúde virou um objeto de luta pelo direito, a saúde como direito, a saúde como um dever do Estado, não é um dado, não é uma situação dada, é uma situação de luta. E a nossa reforma psiquiátrica caracteriza uma parte dessa luta pela cidadania, a luta pela dignidade, a luta pela situação em que todos os seres humanos, todas as pessoas possam ter uma situação digna dentro de uma cidade, de um Estado, de um processo civilizatório. Então, nossa luta é uma luta bem-vinda, não só dentro do campo da saúde, não só como um avanço técnico-científico, mas também dentro do campo da ordenação política, dentro da ordenação jurídica, dentro da ordenação administrativa do nosso país. É uma luta com bastante fundamento científico, mas também com bastante coração, com bastante vontade que todos nós temos de que todos os brasileiros e brasileiras, assim como todas as pessoas do mundo, tenham uma vida com mais dignidade e com mais características de cidadão. E foi nesse contexto de luta, nesse contexto de avanço, mas também nesse contexto de conflito, nesse contexto de resistências, que nós chegamos aonde nós estamos. Chegamos ao século XXI e chegamos principalmente ao momento histórico que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, com suas particularidades econômicas, com suas particularidades políticas, com seus embates ideológicos e principalmente numa situação em que o país está lutando para sair de uma herança colonial, de uma herança onde alguns exercem o poder sobre muitos e que muitos não têm voz, muitos não têm direitos e têm que se submeter a diversas formas de poder que muitas vezes são hediondos e perversos. Então existe hoje ainda, existe contemporaneamente uma resistência que não é só uma resistência do ponto de vista técnico, do ponto de vista da conformação do campo como um todo, mas que é uma resistência ideológica, uma resistência que procura voltar a garantir o lugar do manicômio no país. Esse conflito ele está posto, ele está colocado e ele está se estendendo hoje a vários outros campos, inclusive no campo, principalmente, em que se trata da situação de pessoas que utilizam álcool e drogas. Então, o campo da saúde mental e da atenção psicossocial hoje olha para um amplo universo e olha para uma ampla necessidade de uma rede que possa dar conta de atender, de prevenir, de promover a saúde das pessoas como um todo, não esperando que elas cheguem a situações degradantes, mas sim fazendo com que o Estado possa, dentro de um paradigma mais moderno, dar conta das situações que são situações de risco, situações potencialmente negativas, e também dar conta daquelas pessoas que já estão necessitadas de atendimento. Nesse sentido, nós estamos devendo algumas coisas.
as nossas redes em geral, a rede em Santa Catarina, no estado em que eu vivo, em que eu exerço meu trabalho mais de perto, através da universidade, tem se mostrado bastante deficiente. Ela tem se mostrado, por um lado, que tem acompanhado alguns avanços, mas está longe de ser aquilo que poderia ser e aquilo que tem condições, com os recursos hoje, de apresentar. E essa luta hoje pelo avanço da reforma, por uma condição melhor das pessoas que estão institucionalizadas e das pessoas que estão em sofrimento e que às vezes estão sem atendimento, passa pela necessidade de instauração inequívoca dessa rede. E nós não estamos vendo isso. Então, a luta do momento para nós, uma delas, talvez a principal delas, é que a gente consiga fazer com que os governos, os gestores, os profissionais, os cidadãos, todos entendam e abracem a necessidade de implantação e consolidação de uma rede num sentido mais moderno e mais amplo possível, que não é apenas um conjunto de serviços para atender a população, mas que é uma amplitude de articulações entre vários tipos de serviços, que não são só, por exemplo, CAPS, por exemplo, hospital, mas que é uma gama de dispositivos que tem que trabalhar em conjunto e articuladamente. Por que a necessidade muito grande de entender isso aí? Primeiro, porque se nós não tivermos essa rede, nós não vamos dar conta da saúde da população. Ponto. Não há saída, não há alternativa, não há uma maneira de dar um jeitinho, não há como não ter uma amplitude de rede, porque o estágio em que nós chegamos, número de população, amplitude de problemas, ela faz necessária uma rede. Então, a rede, ela é praticamente, eu costumo dizer que a rede é a clínica hoje em dia. A clínica não é mais o atendimento somente individual, não é a consulta médica, não é a terapia do psicólogo com o seu paciente, com o seu cliente. A terapia está no fato de que as pessoas hoje, para darem conta da quantidade de população e da quantidade de problemas que nós temos, têm que trabalhar em rede, elas têm que trabalhar com auxílios, elas têm que trabalhar com colaborações, elas têm que trabalhar com cooperações, elas têm que trabalhar interdisciplinarmente. E que, se não for assim, se o trabalho não for exercido dessa forma, ele não dará conta. E as pessoas que estão sentindo a maior necessidade dessa rede, as pessoas onde a rede é mais frágil, já estão sentindo de maneira muito forte a deficiência na sua própria pele. O profissional hoje já não consegue atingir seus objetivos, levar adiante o projeto terapêutico para uma pessoa ou para uma família, porque sente já a falta, se sente sozinho. Então, esse é um obstáculo que nós temos hoje, é um obstáculo que nós temos que superar e que nós temos a oportunidade de superar através de fortalecimento dos dispositivos que estão colocados para serem desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, da RAPS, que precisa ser uma instauração, uma implementação de um dispositivo que pode começar a solucionar todas essas questões de uma maneira bastante positiva, mas que precisa também da colaboração de todos, precisa da colaboração dos profissionais, precisa ser participativo, precisa ter um processo democrático e participativo de formação, e que é uma oportunidade que nós convidamos, acho que nós convocamos a sociedade para poder trabalhar juntos, apoiando a instauração dessa política. O trabalho em rede, hoje em dia, não se limita, então, somente a essa organização de serviços e atendimentos. Ele é muito mais amplo do que isso, é todos os dispositivos. Mas os dispositivos incluem também as nossas articulações, as nossas associações, as nossas formas de trabalhar em conjunto, dentro ou fora dos serviços. Então, hoje nós temos dispositivos diversos que são também protagonistas de um movimento por uma atenção psicossocial, como são os conselhos profissionais,
como são as associações, tal como a Abrasme, onde eu estou inserido, a Associação Brasileira de Saúde Mental, como são os GTs que se formam, como o GT de Desinstitucionalização de Santa Catarina, como são as diversas possibilidades no território, nos bairros, os conselhos locais de saúde, o controle social, todos podem ser dispositivos, os encontros, os congressos. Nós temos em Santa Catarina a felicidade de ter o Encontro Catarinense de Saúde Mental, que hoje toma parte no cenário nacional e é um dispositivo de encontro. Mas tudo isso só funciona porque ele consegue amealhar as pessoas necessárias, que são os profissionais e os estudantes que estão dentro do campo. Então, a ideia central para que a gente possa avançar todo esse processo é que nós possamos estar articulados, é que nós possamos estar juntos, é que nós possamos nos conhecer. E nos conhecer é refletir sobre a nossa realidade, é refletir sobre o que eu estou fazendo, aonde eu estou fazendo e dar essa realidade a conhecer. Então, acho que essa convocação que nós estamos fazendo, esse pedido, esse chamado para essa data simbólica, para esse manifesto, para essa manifestação do Dia da Luta Antimanicomial, é também para aproveitar a oportunidade para que a gente possa refletir e contar uns para os outros o que está acontecendo, para que a gente possa juntos tomar decisões que se apliquem no macro e que se apliquem no micro. Então, seria interessante, eu acho que é um dos objetivos, uma das metas dessa manifestação, que nós coloquemos isso de uma maneira, de uma comunicação que seja útil, que possa ser palpável, talvez documentos ou uma carta, ou uma formalização da reflexão de cada um. E acho que seria uma ótima oportunidade, um momento maravilhoso para que a gente firme mais um passo dentro desse processo de avanço da atenção psicossocial. Obrigada, Walter. É muito gostoso te ouvir, né? E ouvir do lugar de alguém que é militante a longa data, né? E que traz na sua fala toda essa trajetória que não foi só lida, que não foi só estudada, mas que foi vivida, né? E isso faz toda a diferença para todos nós que estamos aí, né, presentificando a importância da luta antimanicomial e a cada 18 de maio. Bom, te ouvindo, né, eu fiquei aqui fazendo relações com a minha fala, que tem a ideia, a proposta de poder discutir quais as contribuições, né, da luta antimanicomial para a psicologia e da psicologia para a luta antimanicomial. É um casamento aí que a gente pode dizer que deu muito certo, né? E que também vem sendo muito protagonista nesses 28 anos de luta antimanicomial. Bom, dentro desse cenário, né, histórico que você colocou, né, da reforma psiquiátrica, a psicologia ela vem participando desde 1989 do encontro de Bauru, né, que foi um encontro, como você disse, marco para impulsionar a reforma psiquiátrica, né, e um marco de luta pela transformação dos modelos de atenção em saúde mental. Esse marco, né, acho que vale lembrar que ele encaminhou o projeto de lei 10.216, né, de 2001, que hoje dá todas as diretrizes, né, para um novo modelo de atenção dentro do sofrimento psíquico. Neste processo todo, nós tivemos aí a organização de diversos autores, né, como você coloca. Não seria possível, né, e pensando no contexto que tínhamos da saúde mental da época, né, não seria possível sem a articulação de diferentes atores. E um ator muito importante foi a psicologia dentro desse contexto.
É importante lembrar que até a década de 80, no Brasil, a psicologia tinha uma intervenção moldada no preventicionismo dos anos 60, dos anos 50, relativo a práticas disciplinarizantes e avaliadoras de conduta. Dentro da compreensão que se tinha antes, né, muito voltada também para a medicalização e tudo mais. Contudo, a psicologia ela foi uma das profissões que se sentiu convocada a trabalhar em favor da efetiva mudança desse modelo manicomial, né? Nós começamos desse jeito, mas no cotidiano do trabalho nos vimos convidados, né, e convocados para essa transformação. E a ideia que a gente tanto defende hoje, né, de uma psicologia com compromisso social, ela é uma herança da própria luta antimanicomial, né? Porque foi através da participação da reforma psiquiátrica que os psicólogos precisaram rever a sua atuação, atentando para a realidade social em qual estava inserido e ampliar a interferência das pessoas sobre as suas relações sociais, né? Daí vem algumas frases clássicas, por exemplo, que a gente usa muito, né, dentro da saúde mental, de que nada sobre nós sem nós, né? Da importância desse protagonismo do usuário dentro não só de um processo de tratamento, mas também num processo de militância, de defesa dos seus direitos enquanto cidadão, né? E o quanto isso contribui para um processo de tratamento e de cura. Toda esta trajetória da psicologia acabou impulsionando a própria psicologia enquanto ciência e profissão, e construindo uma articulação dos fenômenos psi com o cenário social, né? A gente pode dizer que o cenário social, o cenário de direitos e essa compreensão que a gente tem hoje da psicologia, ela é uma herança dessa luta dentro da saúde mental. Hoje, a gente pode compreender que a psicologia ela continua intervindo, mas a partir de uma estrutura de rede substitutiva e desinstitucionalizante. Defendemos isso, né? E aí a gente pode estar citando toda a rede que você falou muito bem, de atenção psicossocial, né, incluindo aí os CAPs, as residências terapêuticas, os centros de convivência, os leitos em hospitais gerais e outros serviços. Esses serviços não significam apenas postos de trabalho para os psicólogos, mas, sobretudo, o acesso a direito e a possibilidade de uma sociedade mais inclusiva. Isso é muito bacana, né, de que a psicologia ela não é corporativista, né? A psicologia ela quer estar nos lugares porque ela tem uma contribuição a dar, né? E essa contribuição ela está muito protagonizada nessa possibilidade de fazer com que cada sujeito, né, seja sujeito da sua própria história, da sua trajetória, exerça o seu direito à cidadania. Podemos ver nos slides aí alguns exemplos desta compreensão. Quando a gente tem aí, né, dentro do sistema conselhos, várias campanhas nacionais, né, que envolvem o dia 18 de maio, né, a questão do eletrochoque, a questão dos prontuários, a crítica da forma como era feito e um pouco a percepção do que a gente busca hoje, né, idealiza hoje como um tratamento para o sofredor psíquico. São muitos os atores e muitas lutas. Não posso deixar de destacar aqui
a organização da marcha em Brasília, né, que aconteceu em 2009, né, 30 de setembro de 2009, da qual me orgulho muito em ter feito parte, que conseguiu estar levando os próprios protagonistas a Brasília, né, os usuários de saúde mental, junto com os trabalhadores de saúde mental, e todos juntos, né, conseguiram estar promovendo audiências públicas, junto aos diferentes ministérios no Planalto, mostrando a importância de uma sociedade sem manicômios e a possibilidade de um tratamento, né, do sofredor psíquico sem essas estratégias do manicômio até então utilizadas, né? O que convenceu nessas audiências públicas foram as próprias vozes dos usuários fazendo uma comparação do antes e do depois, né? Do quanto, da eficácia do serviço substitutivo, né? Porque resgata a sua dignidade, porque resgata a sua cidadania. E essa marcha dos usuários tinha uma reivindicação, que era a continuidade da implantação da reforma psiquiátrica, como você bem falou, né, temos hoje a legislação, temos uma rede em implantação, mas uma rede cheia de furos, né, e precisamos fazer com que todo esse conjunto de serviços ele possa ser efetivo de fato, ele possa existir de verdade, para que o usuário possa ter um atendimento mais completo. E outro objetivo dessa Marcha Brasília era a convocação da 4ª Conferência de Saúde Mental, né? Conferência que saímos de lá com um acordo do seu acontecimento, né? Isso foi muito bacana, né, ter vivido esse momento, porque os usuários viram de que com mobilização social, com organização política, né, é possível a gente conseguir avanços nas políticas públicas, né, e melhor possibilidade para o seu tratamento. Esta organização, né, ela se faz hoje muito necessária, entendendo que a política pública de saúde, e em especial de saúde mental, ela é atualmente um dos maiores espaços de inserção do psicólogo no Brasil. E nesse sentido, psicólogo, nós somos chamados a atuar, a mobilizar, a discutir e a contribuir na sua constante reavaliação e construção. Sabemos que a rede de atenção psicossocial, na forma como está constituída hoje, tem muito o que melhorar, mas sabemos o caminho, e isso, né, já é muito importante. Como resultado dessa relação da psicologia com o direito da pessoa com transtorno mental, isso proporcionou à psicologia a possibilidade de olhar para muitos outros direitos numa dimensão subjetiva. O envolvimento na reforma psiquiátrica pôs a psicologia em contato com as diversas formas de produção de violência e que precisam ser questionadas, com as diversas formas de expressões da lógica manicomial, que não está só no manicômio, né, e que precisam ser problematizadas. Exemplos disso, podemos estar falando das instituições totais, como os presídios, as instituições asilares, os manicômios, as comunidades terapêuticas, né, todas estas instituições das quais o sistema conselhos tem um posicionamento claro da lógica que ali está inserida. Também podemos trazer, né, lutas muito recentes do CRP de Santa Catarina, e também, né, do GT Desinstitucionalização, do qual nós dois fizemos parte, como a organização do Comitê de Combate à Tortura,
né, que estamos, e do seu mecanismo, que estamos lutando aí para a sua implementação, os muitos projetos sobre internação compulsória, dos quais estamos apresentando resistências. Em outros campos, de outras campanhas dos direitos humanos, podemos olhar no vídeo, né, várias campanhas que avançam para uma reflexão dentro da questão da exclusão social, e aí pensando diretamente no profissional psicólogo, que em nome da proteção e do cuidado produz muitas vezes exclusão e sofrimento. As ações e campanhas dentro do sistema prisional, campanhas pelo fim da violência, as inspeções nacionais que temos feitos em várias instituições totais, a campanha contrária à medicalização da vida. São 28 anos de reforma psiquiátrica e ainda valem os dizeres do Franco Basaglia, quando dizia: veja, o importante é que demonstramos que o impossível torna-se possível. 10, 15, 20 anos atrás, era impensável que o manicômio pudesse ser destruído. Talvez os manicômios voltarão a ser instituições fechadas, talvez mais fechadas que antes, não sei. Mas, de qualquer modo, nós demonstramos que se pode assistir o louco em um outro modo, e o testemunho disso é fundamental. Não acredito que, porque uma ação consiga generalizar-se, queira dizer que já se venceu. O ponto importante é outro, é que agora se sabe o que se pode fazer. E nesse sentido, né, a psicologia, mais uma vez, cumpre o seu papel de ser um dos autores e de ajudar a organizar outros atores pela luta pela reforma psiquiátrica. E, nesse sentido, deixamos o nosso convite para que os coletivos aí reunidos, nesse 18 de maio, possam produzir uma carta que conte sobre a realidade da RAPS em sua região, para que junto possamos lutar pró uma sociedade sem manicômio. A ideia é que essas cartas sejam enviadas para o CRP, que junto com outros atores aqui, GT de desinstitucionalização, Subcomissão de Atenção Psicossocial da LESC, Conselho Estadual de Saúde, que possamos lutar por uma melhor qualidade da nossa rede de atenção, maior qualidade, maior efetividade da rede de atenção psicossocial. Muito obrigada a todos e que essa nossa fala possa mobilizar, né, o debate aí na região de vocês.